Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Cristina Candeias, ela que é cabeça de lista pela CDU à Câmara Municipal de Mourão. A Cristina tem 34 anos, é natural de Safara, concelho de Moura, reside em Mourão há 6 anos. Ela é licenciada em Ciências Psicológicas no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Frequentou o mestrado integrado em Psicologia Educacional. Membro do PCP e da Comissão Concelhia de Mourão, tem um papel destacado no movimento de cidadãos na defesa de mais médicos para o concelho, além de outras ações que desenvolve em Mourão. Porta-voz do movimento de utentes do Núcleo de Saúde Pública do concelho de Mourão, que foi criado para, juntamente com o apoio da população, conseguir resolver o problema da falta de médicos no concelho. Escritora na Chiado Editora, escreve sobre o pseudónimo de Crisma Ramá, nome com o qual assina as suas obras literárias. Escreve em todos os estilos literários, romance, contos, crónicas, novelas, fábulas, ensaios filosóficos e de intervenção político-social e literatura de autoajuda. Começou a escrever nos seus primeiros poemas e contos aos 9 anos de idade, onde se começou a destacar pela qualidade e originalidade da sua escrita. É também compositora e guionista. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário e poder também explanar aquilo que é o programa da CDU à Câmara Municipal de Mourão. Boa tarde. Boa tarde, Augusta. Desde já quero-lhe agradecer o convite para estar aqui hoje presente na Rádio Campanário. É com muito agrado e prazer que aqui estou e agradeço a oportunidade de poder falar aos moranenses e às pessoas da Granja e da Luz que me estão a ouvir neste momento. Cristina Candeias, em linhas gerais, quais são as linhas essenciais que norteiam esta candidatura da CDU ao concelho de Mourão? Augusta, em primeiro lugar, eu queria lhe dizer que Mourão enfrenta neste momento muitas dificuldades a todos os níveis e os mouranenses que vivem no concelho sentem bem na pele o peso dessas dificuldades. Portanto, o que eu quero dizer aqui às pessoas que me acompanham lá em casa é que no meu dicionário, se for eleita, se for escolhida para Presidente de Câmara, há 2 frases que não fazem parte do meu diálogo. E essas 2 frases são: não há e não se pode fazer. E foi aquilo que mais temos ouvido da parte do Executivo nos últimos anos. Se não há, tem que passar a haver. E se não se pode fazer, tem que se arranjar forma de se poder fazer, se isso for prioritário para as pessoas que vivem em Mourão. Porque a minha prioridade na política e a minha motivação essencial nesta candidatura é essencialmente as pessoas, porque são as pessoas que movem um concelho. Um concelho pode ter um património extenso, pode ter um embelezamento fora do normal, pode ter tudo e mais alguma coisa, mas se não tiver as pessoas, para que serve? São as pessoas o motivo da política e é para elas que os políticos devem estar e é para elas que eu aqui estou. Muito bem, e diz que a frase que mais se ouve neste momento em Mourão é: se não há, é que não há. Na sua opinião, tem que passar a haver. Como é que vai fazer para que passe a haver? Para que passe a haver... E o quê? No momento em que praticamente não temos nada num concelho, tudo o que se consiga fazer pode ser visto aos olhos dos moranenses como um grande feito e será de certeza uma grande ajuda no seu cotidiano, porque quando digo não há, é não haver mesmo de uma forma abrangente, não há condições de vida em qualquer aspecto, nem económico nem social.
Mourão é uma terra em que as pessoas vivem praticamente dependentes da autarquia. Não existe indústria e todos os postos de trabalho praticamente dependem da autarquia. E nos últimos anos tem-se assistido a uma completa desmotivação do Executivo e preocupação em resolver esse problema. E vamos começar por algum lado. Começamos pela indústria. Diz que não há indústria no concelho de Mourão. Como é que pensa atrair investimento, obviamente, investidores também, passando a redundância para o concelho de Mourão? O que é que pensa fazer? O que é que o seu programa contempla de forma a que esse investimento chegue ao concelho de Mourão e, por conseguinte, às empresas? Sim. Eu, para responder a essa questão, obviamente vou falar do projeto eleitoral da CDU, que é o partido... E é desse que estamos a falar e é esses que os moranenses querem saber. Mas realçar aqui uma coisa muito importante. Projetos eleitorais bons há muitos e hoje em dia temos acesso a muita informação, as redes sociais, a internet, permite-nos aceder a muita informação e ter acesso um pouco abrangentemente ao que se passa em todo o país. Portanto, conseguir um projeto eleitoral bom, que cativa a população, não é difícil. O difícil é fazer com que as ideias funcionem. E vou-lhe dar um exemplo. Por vezes alguém tenta fazer uma empresa e temos dois empresários. Estão na mesma rua. Os dois vendem o mesmo artigo. E um tem sucesso, tem clientes, faz dinheiro com o seu negócio. E o outro, nas mesmas condições, não o consegue fazer. E porquê? O que é que falha? E é aqui, no que é que falha, que eu procuro e quero mostrar aos moranenses que isso é que faz toda a diferença. A forma como se faz as coisas. Porque se fazem as coisas à toa, sem saber qual é o propósito, sem saber qual é o objetivo, por muito boas que são as ideias, nós não as conseguimos encaminhar no sentido de atingir uma finalidade. Nós temos que saber qual é o caminho para onde queremos caminhar, qual é o objetivo que temos traçado. E se isso estiver muito bem planeado na nossa mente, o caminho é fácil, por muitas dificuldades e constrangimentos que tenhamos. E eu sei que vou encontrar constrangimentos, nomeadamente de natureza financeira. O município pode-se dizer que neste momento está endividado e arruinado. E é urgente essa determinação e essa certeza, e por aí eu dizer, se não há, tem que se fazer. Se não se consegue fazer, tem que se arranjar forma de se fazer, se isso for prioritário para a população. E o que é que para mim é prioritário? Dar-lhe condições de vida. Porque aqui, quando falamos no concelho de Mourão, para quem não conhece, pode não compreender o que eu digo, mas quem vive no concelho sabe perfeitamente ao que eu me estou a referir. Quando falo de falta de condições de vida, não estou a falar de todos os moranenses terem a possibilidade de comprar um carro novo ou de adquirirem uma casa. É a mesma incapacidade de fazer face a despesas tão simples como a água, a luz, os bens essenciais, os alimentos. As pessoas não têm a possibilidade de adquirir bens essenciais e isso é grave, porque temos que ver que estamos perante uma população muito envelhecida, muito fragilizada, tanto no aspecto económico, social, como educativo, que muitas vezes desconhece mesmo os seus direitos e a forma de procurar ajuda para ultrapassar as situações. E a autarquia tem deixado as pessoas ao abandono nesse sentido. Há pessoas que eu conheço e que vêm ter comigo, porque sabem que eu sempre tenho tido esta preocupação com as pessoas que me conhecem no concelho sabem que eu sempre tenho sido assim, mesmo antes de entrar na política, vêm desabafar comigo coisas que eu confesso, muitas vezes, e antes de entrar na política, e foi uma das razões pela qual acabei por entrar na política, porque a política começou a entrar na minha casa, porque começou-me a inquietar, porque eu não conseguia dormir e deixar a política de lado, quando tinha acabado de falar com uma pessoa. E isto aconteceu em diversas situações, uma pessoa que simplesmente me diz que não toma medicamentos, tem doenças crónicas, não toma medicamentos porque não tem dinheiro para comprar medicamentos. Vai à Câmara, aos apoios sociais que existem na autarquia e simplesmente não tem resposta.
Cristina Candeias, isto é uma análise que faz e que tem estado a explanar daquilo que é a sua opinião e a sua visão do seu concelho, das suas necessidades. Temos que ir às medidas. Relativamente, e começámos aqui por falar de atrair investimento, na sua opinião, investimento, qual é o tipo de investimento que pensa atrair para o seu concelho? Investimento público, investimento privado, e como é que o pensa fazer? Porque trazendo investimento é uma constatação, não é uma análise, é uma constatação. Havendo investimento, havendo empresas, havendo emprego para as pessoas, certamente que as pessoas deixarão de sentir essas carências de que me fala. Portanto, o importante era saber este projeto, portanto, este programa CDU, que medidas tem para atrair esses investimentos. Claro, é evidente, e vou falar dessas medidas em concreto e especificar o máximo possível para que as pessoas lá em casa consigam acompanhar o meu raciocínio. Estas medidas, e é como eu falei, quando nós sabemos o objetivo que queremos atingir, todo o caminho se torna mais fácil e mais rápido também, porque Mourão está atrasado em 20, 25... Tem que me falar de medidas, está bem, Cristina, porque senão gastamos o nosso tempo na sua análise sobre Mourão e as propostas, depois as pessoas não sabem como é que hão de votar em si, quais são as suas propostas, para que elas votem em si e possam ter um conselho melhor, se assim o entenderem. Tem toda a razão, mas para explicar as medidas, mais em concreto, quero só explicar que Mourão, como esteve atrasado muito tempo, ou seja, os moranenses não podem esperar, por exemplo, nós precisamos de atrair investidores, mas eu tenho situações urgentes que humanamente, e não só como política, não posso ignorar. Pessoas que por falta de emprego já não têm a água, já não têm a luz, crianças que acredito que muitas comem o almoço, não comem o jantar. Lá vamos à área de educação, então, já vamos ao apoio social, agora estamos na parte empresarial, na parte de atrair investimento. É preciso intervir muito rapidamente, então não podemos ficar à espera que os empresários venham até nós, porque é uma realidade. Nós temos uma zona industrial vazia, uma zona industrial que eu posso mesmo denominar como praticamente fantasma. Existe uma pequena empresa de frutos secos, um centro de inspeções, mas que em termos de emprego não se torna representativo, não consegue dar grande resposta às necessidades de trabalho do concelho. Então não podemos ficar à espera que os empresários cheguem até nós, temos de ser nós rapidamente a chegar até eles. Como é que vai chegar a eles? Como é que vamos chegar até eles? Nós, num concelho completamente hipotecado e falido, temos que saber aproveitar o que temos, as estruturas já existentes, para não perdermos demasiado tempo. Então, o que é que eu pensei? Vamos pensar em instalações que já existam, que não estejam a ser utilizadas e que nós possamos utilizar para servir aos nossos interesses. E, para mim, a grande prioridade da campanha realmente é defender os direitos das pessoas e criar emprego. Porque, como lhe digo, as pessoas é o mais importante de uma terra, mas se elas não tiverem condições para viver nessa terra, vão ter que abandonar a terra. E é isso que nós temos que começar a travar o mais rápido possível, porque já se perderam 20 anos. 20 anos, repare, é a idade de uma pessoa adulta, 20, 30 anos, é demasiado tempo. Ou seja, em 4 anos temos quase que recuperar 30 anos perdidos. Então, o que é que nós vamos fazer? Mais concretamente, vamos pegar espaços que já existem, que não estão a ser aproveitados, e vamos criar como que uma Expo Mourão. Vou explicar o que é. Nós vamos fazer uma divulgação e vamos ser nós, em vez de ficarmos à espera que sejam os empresários a contactar-nos a nós, vamos ser nós a contactar os empresários de todo o país e podemos também contactar a nível internacional, portanto fazer um contacto extenso com todos os empresários. E o que é que nós lhes vamos propor? Nós proporcionamos as instalações e os empresários interessados podem fazer uma amostra dos seus produtos, das suas empresas, e isso, ao tornar-se divulgado, vai se tornando cada vez mais conhecido. E as pessoas interessadas na área dos negócios começam, por exemplo, querem encontrar um bom fornecedor, imagine, de azeite. Sabem que ali vão estar vários empresários de azeite reunidos naquele espaço. Então, com o tempo, com a divulgação, começam a procurar Mourão para fazer esses contactos. E nós podemos aproveitar isso
também para expor aquilo que nós queremos desenvolver em Mourão, ou seja, queremos desenvolver pequenos empresários, dar apoio aos mais jovens para tomarem iniciativas, porque há imensas coisas a nível de artesanato, a nível do azeite, a nível de vários... Portanto, isso seria uma exposição permanente? Uma exposição que nós queríamos que tivesse um impacto grande, porque queremos que tenha um impacto nacional. Eu pergunto, se é uma expo, portanto, temporária, uma feira temporária, permanente, ou é permanente? Que queremos que vá crescendo cada vez em mais aderência. Por exemplo, se nós iniciarmos, por exemplo, empresários alentejanos, queremos ir sempre aumentando, até termos os empresários de todo o país e até conseguirmos atrair mesmo empresários, imaginar pessoas na França, por exemplo, que adoram o azeite alentejano. Podem vir cá e procurar o fornecedor para esse tipo de azeite, fazer contactos. Isso seria uma forma de divulgarmos o que bom se faz em Mourão, mas claro que neste momento não se faz nada em Mourão. Temos de dinamizar os jovens, temos de dinamizar... Em termos de criação de emprego, como é que esta vossa medida e este vosso projeto pode ter repercussões necessárias para a criação de empregos nas pessoas de Mourão, obviamente? Sim, nós queremos criar um gabinete. Portanto, aquilo que me falam é que serão as próprias empresas a virem instalar-se nesses espaços para uma mostra. Sim. Mas não constitui aquilo que, quando podemos perceber, propriamente de criação de emprego. Ou como é que vê isso? Por vezes podem surgir oportunidades de emprego, porque imagine, é que nós estamos numa situação tão difícil, temos que aproveitar tudo. Imagine, cada vez vivemos mais num mundo de globalização, em que há empresas multinacionais que podem até mesmo contratar pessoas que, por exemplo, podem estar a fazer um trabalho para Lisboa, mas que estejam em casa. Pode haver um empresário, até mesmo, por exemplo, Lisboa, imagina a nível das telecomunicações, cada vez se proporciona mais as pessoas fazerem o telemarketing em casa, a empresas. Por que não o empresário vir divulgar esse serviço e mostrar interesse em recrutar, por exemplo, 5 ou 6 pessoas, ou até podem ser até mais, para estar em Mourão e fazer esse trabalho. Uma espécie de um call center. Sim, um exemplo. Pode ser uma oportunidade de negócio, lembrei-me dessa, mas pode haver inúmeras. Ou seja, isso pode-nos dar uma dimensão de tal ordem que é como se estivéssemos em Mourão, mas estivéssemos em contacto com todo o país e com o mundo até. Pode surgir ideias de negócios em Mourão e também pode surgir ideias que permitam estar em Mourão a trabalhar para qualquer empresa instalada em qualquer ponto do país. É um intercâmbio. Ou seja, tem como intenção que os produtos endógenos, portanto, de Mourão e do Alentejo, como fala, que eles permaneçam de forma fixa numa mostra em Mourão e... Tem alguma coisa no programa que levá-los lá para fora, portanto, esses produtos saírem para fora, serem mostrados para levar, trazerem, obviamente, as pessoas a Mourão. Há várias coisas que nós podemos apostar em Mourão, por exemplo, a doçaria, nós temos doces muito, muito próprios e muito bons que são certamente apreciados em muitos locais do país, como a sericaia, como muitos doces regionais. Mourão é riquíssimo, tanto a nível de culinária como de produtos. Estamos sempre a falar de pequenas e médias empresas. Sim, nós queremos criar um gabinete de apoio à criação de pequenas e médias empresas, dar todo o apoio e criar mesmo, e por que não criar mesmo, sabe que juntos somos mais fortes, criar mesmo uma espécie de corporativismo em que várias pessoas de diferentes áreas, por exemplo, um produtor de doces, um produtor de azeites, e termos um rótulo próprio que nos identifique como sendo o produto genuíno daquela região. Ou seja, criar uma marca. Sim, queremos apostar no ecológico, no verde, no natural. Uma marca que traduza, enfim, o que é Mourão. Uma marca registada que reporte muito àquilo que é a potencialidade de Mourão. Uma terra ecológica, uma terra verde, uma terra preocupada com o ambiente. Na sua opinião, este projeto pode combater esta situação grave, que não tem só a ver com Mourão, que é o desemprego, mas também com todo o Alentejo. Falamos de Mourão, consegue com esta medida, portanto, com esta Expo Mourão, na sua opinião, é a medida
principal no combate ao desemprego? Para mim não há medidas nem principais nem secundárias, tem que haver um conjunto de iniciativas que atinjam uma finalidade e é como lhe digo, Mourão perdeu demasiado tempo, há demasiadas pessoas que se foram embora, perdeu-se as pessoas, isso é o que mais me assusta, porque se não houver pessoas não há nada, nada funciona. Para combater essa taxa de natalidade tão baixa, portanto, medidas que tenha no seu programa, que a CDU venha aqui apresentar e diga, se nós formos executivo, prometemos, portanto, baixar a taxa de natalidade com esta medida. Evidentemente sim, porque a falta de natalidade, a baixa natalidade tem a ver com o facto de Mourão cada vez ter menos jovens. E porquê é que tem menos jovens? Porque os jovens não têm condições de viver na terra, só criando emprego e condições especiais para os jovens é que se consegue fixar os jovens. Depois Mourão também tem outro problema. Mas para fixar estes jovens, já analisámos, estamos aqui quase que os mouronenses já perceberam quais eram as dificuldades e a tempo que eles é que lá vivem, eles é que sentem na sua pele, como se costuma dizer, o melhor e o pior de Mourão. Aqui cabe-nos as medidas, arranjar soluções para cabe-nos, isto é, aqui há a candidata da CDU com o seu programa, arranjar soluções para estas questões. Na taxa de natalidade, em termos daquilo que também são as competências de uma autarquia. E era nesse âmbito que lhe pedia se tem alguma coisa no seu programa para fazer face a esta situação. Incentivá-los a ficar só se consegue de uma forma, mostrar-lhe uma razão forte porque é que estarão melhor em Mourão, ou terão possibilidades de ficar em Mourão se for o seu desejo e não terão que ir para a Suíça ou para Reguengos. Temos que conseguir ter alguma coisa em Mourão que os jovens digam assim, eu aqui compensa-me ficar aqui. Então, o que é que nós temos? Acreditamos que qualquer jovem será sempre, para qualquer um ou quase para todos, mais compensatório ficar na sua terra, junto das suas famílias, do que muitas vezes ter que ir para longe. Prende-se muitas vezes o terem que sair das suas terras precisamente com aquilo que nós estamos aqui a falar, que é a falta do emprego, a falta de condições de ficarem na sua terra. E dentro daquilo que são as competências de uma autarquia, era aqui especificamente que eu queria que me falasse. Além desta Expo Mourão, portanto, o que é que vai fazer? Se atrair aqui uma empresa, uma média, grande, pequena empresa, que condições vai dar a esse empresário, por exemplo, que esse investidor que pode contactar a Câmara e possa dizer o que condições tem, que terrenos tem, a que preços, que taxas tem. Era este aqui que eu quero ou gostaria, pelo menos, que me falasse. Emprego é urgente, então nós estamos dispostos a todas as empresas que se queiram instalar em Mourão, nós temos que lhe dar uma razão para escolher Mourão e não outro concelho que certamente está a competir com Mourão, não é? Isto cada um quer o melhor para o seu concelho. Mais valias, mais incentivos, poderão escolher. Quais é que são esses incentivos, se vier a ser Presidente de Câmara, que está disposta a dar, que condições tem para os empresários? Estamos dispostos a negociar todo o tipo de situações, desde a isenção de taxa de IMI, até mesmo cedência de terreno, desde que sejam negociadas sempre as contrapartidas que os funcionários a trabalhar para tal empresa sejam de Mourão. Mas há uma questão, para nós fazermos essa exigência, nós temos que pensar sempre uma coisa. Se sabemos que temos uma potencial empresa a fixar-se no concelho, o que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar com os recursos humanos que temos. Imagine, por exemplo, que vamos abrir, que está interessada uma empresa que presta serviços de apoio domiciliário, a abrir em Mourão. O que é que eu tenho que fazer? Se eu quero negociar com a empresa que contratem pessoas da terra, tem que haver a preocupação de proporcionar formação aos interessados nessa área, para que a empresa tenha ali os recursos humanos que precisa. E isso mesmo para empresas privadas? Considera que a autarquia que pode facultar essa formação a trabalhadores sim, de uma empresa privada, peço desculpa. Sim, nós queremos... Considera que sim?
Sim, eu considero, nós queremos criar um polo de formação em que façamos algum protocolo com escolas profissionais e que possamos aderir aos cursos que nós sentimos que pode haver necessidade de ser recrutado naquela área. Isso é... Falou-me relativamente, estamos a falar que as eleições são já no dia 1 de outubro, ou seja, se vier a vencer as eleições, passado um dia ou dois, portanto, presidente eleita, pode começar e ser presidente executiva. Agora, o que lhe pergunto falou aqui que estará na disposição, se vier a ganhar as eleições, de fazer, ou seja, ter a isenção de taxas, quer do IMI, provavelmente também da derrama, quer noutras taxas, e também fazer a cedência desses. E eu falo que já é daqui as eleições, estamos a sensivelmente 2 meses, portanto a 1 de outubro. O que lhe pergunto é se considera e se sabe qual é a situação real financeira desta Câmara. Sim, e àquilo que está obrigada, e posso-lhe adiantar que sabe certamente que está obrigada a um programa do PAEL, e quais são as condicionantes desse mesmo programa do PAEL. Sim, tenho perfeitamente noção disso. Por isso é que penso em projetos que sejam viáveis e fáceis de fazer, sem necessidade de recorrer a grandes projetos de grande envergadura. E perante esta situação financeira relativamente ao PAEL, considera que lhe é possível, por exemplo, baixar ou isentar as taxas, nomeadamente do IMI e da derrama? Sim, é preciso, fazendo um grande esforço, nós iremos baixar as taxas de impostos. Nomeadamente, uma das maiores dívidas é na parte das águas. Nós queremos deixar que isto deixe de ser um sector privado e passar a ser a água pública. E sabe qual é que é a dívida, portanto, das águas, da Câmara Municipal de Mourão às águas? Muito elevada, sei que é das mais elevadas. E consegue sair das águas sem pagar essa dívida? Nós iremos negociar essa situação e com certeza outras câmaras já conseguiram desprivatizar este sector e nós iremos conseguir. É como lhe digo, quando há vontade e se procura o caminho certo, sempre se consegue. O PAEL obriga, portanto, qualquer autarquia que esteja sujeito, portanto, a governar, portanto, sobre o PAEL, às taxas, que era aquelas que me falava há pouco, e isentar, do IMI, da derrama, às taxas mais altas, sem opção por parte das autarquias em as poder baixar. Isso não é bem assim. Porque então, explique lá que certamente vai dar uma grande ajuda àquelas câmaras que neste momento. E nós já tentámos negociar essa situação. Quando a renegociação da dívida foi proposta a aderência ao FAM. E quando foi feita essa proposta, ficou bem esclarecido que o PAEL obriga a uma otimização das taxas, mas não a uma maximização das taxas. Portanto, se não as conseguirmos colocar no mínimo, pelo menos que as coloquemos num valor razoável que permita às famílias fazer face a essa despesa. Temos mesmo que criar aí uma alternativa, porque com impostos altos a este nível é muito difícil que um empresário olhe para a nossa terra como uma terra onde deseja instalar-se. Temos que dar a volta a essa situação, temos que renegociar a dívida, mas de uma forma que seja justa para os habitantes de Mourão. E estamos crentes que conseguimos. Cristina, temos aqui ainda algumas áreas para tocarmos, portanto, para percebermos qual é que são os projetos e as ideias da CDU para o Concelho de Mourão. O turismo aflorámos só aqui de forma muito leve e não podemos demorar muito, já vamos com 30 minutos de entrevista, temos 45 minutos, ainda temos que tocar aqui algumas situações que nos parecem importantes esclarecer aos mouranenses. De qualquer das formas, na área do turismo, o que é que considera ser, quais são os produtos, qual é o espaço, o que é que considera ser que um potencial que Mourão tenha, que no seu programa possam de facto ser uma alavanca para este desenvolvimento do turismo? Como tentei explicar, as coisas para darem resultado têm que estar bem alinhavadas. Portanto, aliado àquele projeto que falei, criar a Expo Mourão, nós queremos atrair
quanto mais pessoas a Mourão, melhor. Conheçam a nossa terra, porque isso também, conhecerem a nossa terra também faz com que muitos possam ter ali uma ideia de negócio, que a Câmara estará sempre... E certamente o turismo, atrair pessoas ali é uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta imprescindível. E nós queremos criar, nesse sentido, para atrair pessoas a visitar Mourão, um parque temático. Um parque temático em que vou deixar, nós depois daremos mais informação mais precisa sobre isso, mas faz todo o sentido um parque temático que tenha a ver com aquilo que Mourão tem de melhor. A água, a observação do céu, das estrelas, e também ter alguma atividade nesse parque temático que atrai as crianças, porque as crianças, onde há crianças, reúnem-se sempre famílias e vêm sempre escolas e há sempre muita aderência a esse tipo de parques temáticos. Portanto, este parque temático, como é que pode ser vendido, entre aspas, ou sem aspas, lá fora? Como é que as pessoas sabem que existe uma Expo de Mourão, que a CDU se propõe realizar, que existe um parque temático? Como é que as pessoas vão saber disto? É o boca a boca ou existe algum projeto que divulgue Mourão? Na Expo Mourão contamos fazer uma maior divulgação, ou seja, dar um maior impacto a esse evento, proporcionando, sabe que cada vez há mais artistas em diferentes áreas que querem apresentar o seu trabalho e que muitas vezes procuram também um espaço para o fazer, bandas de música. Portanto, nós faremos também, teremos essa abertura e faremos a apresentação de espetáculos nesse local para dar mais visibilidade e divulgação e procurar mesmo patrocinadores que estejam interessados. Portanto, promover de uma outra forma, não consta no programa da CDU, ou seja, promover aquilo que são as potencialidades e estes projetos a desenvolverem pela CDU no território nacional ou quiçá internacional, não tem programa para esta situação. Nós queremos criar um posto de turismo transfronteiriço, a fazer a ponte com Espanha, mais concretamente no posto de São Leonardo, onde sabe que perto desse espaço há uma zona onde não se pode fazer construção por causa da proteção ambiental e da proteção de algumas espécies. Então nós queremos fazer um alojamento ali perto, portanto, privilegiar esse posto de São Leonardo que até então está abandonado e fazer ali como que um turismo, um alojamento que permita às pessoas interessadas, quando há a observação dessas espécies, poder ficar ali alojadas e criar aí um posto de turismo que faça a ponte. Cristina, recentemente foi inaugurada uma praia fluvial em Mourão. Pensa que neste momento é um projeto que lhe pode servir de ex-libris, vamos lá, para este mesmo turismo? Acha que está bem concebida? Na sua opinião, se fosse Presidente de Câmara, como é que, portanto... Sim, no nosso programa eleitoral anterior, nas últimas legislativas, constava a mesma praia no mesmo local. Portanto, a ideia também foi nossa, portanto, consideramos essa ideia também importante para desenvolver Mourão. A única coisa que tenho a opinar sobre isso é porquê esperar tanto tempo, se é quando a construção da barragem do Alqueva poderia ter sido logo negociado uma praia. Se a CDU estivesse do poder, essa praia já teria sido feita, mas chegou agora, é bem-vinda e queremos tirar dela o máximo. Aproveitar o que está feito. Além dessa praia, que potencialidades pode ter o Lago Alqueva ainda para Mourão? São inúmeras. Na área da agricultura, nomeadamente. Nós temos debatido com uma questão que ainda não está resolvido, que é a questão do regadio. É importante para o desenvolvimento da agricultura que a autarquia realmente tenha um olhar atento sobre essa situação e realmente resolva a questão, porque não faz sentido. E como é que, na sua opinião, se pode resolver, Cristina? É preciso contactar todas as pessoas que estão interessadas, fazê-lo seriamente e partir para a iniciativa. Na área cultural? Na área cultural, eu acho imprescindível nós trabalharmos com aquilo que temos.
Sabe que Mourão é uma terra de artistas natos. Temos muita gente que canta nos cantos alentejanos, muitos fadistas. Nós queremos incentivar no Grande Lago mesmo um festival de música em que possamos promover, cá está, artistas de todo o país e possamos promover os nossos. Criar um espetáculo anual, um festival a esse nível e onde também possa ser feita uma amostra dos nossos produtos regionais. Cá está o paralelismo com o tal projeto que falei da Expo Mourão. Portanto, acha que na área da cultura, Mourão deve apostar nos seus artistas e em eventos com os seus próprios artistas? Não considera que isso condiciona de alguma forma também a cultura, enfim, entre diversos artistas e formas de outros lugares? Não condiciona a cultura? Não, condiciona mesmo porque nós vamos promover o encontro, vamos trazer os de fora para dentro e mostrar os de dentro para fora. Pronto, é essa a ideia. Mas a nível cultural, quero também falar um pouco de um projeto que tenho, que é um pouco mais ambicioso, porque esse já pressupõe como que a reabilitação do Castelo de Mourão, que neste momento está ao abandono completamente. E o que é que nós gostaríamos de fazer no Castelo de Mourão? Nós temos uma cultura muito particular e muito vasta que temos que explorar e dar-lhe valor. Então, porque não evidentemente que temos que dar ao Castelo de Mourão uma imagem. Temos que fazer ali a reabilitação, que já deveria ter sido feita, mas não interessa. O que interessa é o que vamos fazer daqui para a frente. Reabilitação a que nível, Cristina? O castelo está em ruína, está mesmo em perigo de a qualquer momento cair um bocado do castelo. Então não sei como é que ainda não caiu um bocado do castelo. Temos que pôr o castelo de uma forma que seja digno de se tratar o nosso património. E por que não transformar esse castelo num contador da nossa história como moranenses? Ou seja, podemos fazer no Castelo um grande evento cultural que passa por, e nós queremos incentivar muito a criação de grupos de teatro, tudo o que tem a ver com a cultura. Por que não aproveitar as pessoas e contarmos partes da história de Mourão? Podemos até torná-las mais visíveis, podemos recorrer aos mitos, ou seja, falar um pouco da história de Mourão, de coisas que aconteceram em Mourão, mas de uma forma viva, com personagens reais, em que nós temos pessoas da terra que podem trabalhar para esse projeto. E acho que isso seria muito interessante. Poderíamos mesmo nós fabricarmos os nossos próprios trajes e todo um conjunto de coisas também ajudaria a criar ali alguma dinâmica e algumas empresas que possam surgir. Isto passava sempre depois da requalificação, da própria requalificação do Castelo de Mourão? Sim, sempre. Será um projeto ambicioso. Será um qualificação do Castelo de Mourão. Ambicioso, mas que faz Falamos de alguns milhões de euros. Sim, mas que faz e todo sentido. Como é que pensava? Estamos certos que conseguiremos com participação, porque é um projeto que faz todo o sentido. Um património daquele calibre não pode estar a cair, e também é a segurança dos próprios turistas, porque é como lhe digo, ainda não caiu um bocado do castelo, não sei como, é uma questão de segurança, portanto nós não vamos prescindir disso. Temos que, de facto, ainda debruçar-nos aqui, o nosso tempo já é pouco, sobre o apoio social. A nível do apoio social, é como lhe digo, é por aí que eu começo, pelas pessoas, porque se eu não tiver pessoas que consigam fazer face àquilo que é o nosso dia-a-dia, comer, vestir, também não vou conseguir ter pessoas... O que é que em termos de delegação de Câmara Municipal de Mourão pode fazer sobre este apoio social? Pode fazer tudo. Pode fazer tudo, e digo-lhe porquê. Porque neste momento eu considero que já estamos numa situação, num ponto de calamidade social, em que se exige em que a Câmara pode e deve intervir. Há mesmo relatos que há um número muito grande da população a receber neste momento ajuda de cabazes alimentares. O que é que isso significa? Que as pessoas já não têm capacidade sequer de adquirir os bens básicos. Tem que ser mesmo desenvolvido a nível social um plano de emergência que faça face às necessidades mais primárias e imediatas. E como é que o faria, se viesse a ser eleita Presidente de Câmara?
Primeiro temos que conhecer em particularidade todos os casos. Portanto, não compreendo como é que, havendo ali associações de natureza social, se atribuem cabazes em alta escala e não há o cuidado de fazer um estudo social como é que aquelas pessoas vivem. Há crianças... Portanto, considera que estão a ser entregues cabazes de Natal neste Natal. Cabazes depois sociais. falamos em cabazes Alimentares. Chegamos facilmente ao Natal, mas não, aqui não é o caso. Portanto, cabazes sociais, sem qualquer espécie de triagem nas famílias mais ou menos necessitadas, é isso que está a querer dizer? Não, não é isso. Sem haver o cuidado de perceber, aquelas pessoas estão a pedir ajuda alimentar, quem faz parte daquele agregado familiar? Estamos a falar de crianças? Será que têm os bens necessários para conseguir fazer uma refeição diária? Será que estamos a falar de idosos? Está a falar de produtos desse mesmo cabaz a ser adequado àquelas famílias ou não? Não, é isso? Ainda não percebi. Estou a falar de conhecermos com precisão, família a família, o que é que se está a passar naquela família e depois dar o apoio de intervenção necessário e completamente direcionado a cada família. Perceber se o problema não consegue pagar a renda de casa, se o problema não consegue pagar a água e em casos mesmo necessários... E se uma família não conseguir pagar a renda da casa, o que é que a Câmara Municipal se propõe fazer? Vamos lá por partes. A Câmara Municipal propõe-se a fazer mesmo um projeto de ação social em que... se for necessário, se dê ajuda mesmo direta para fazer face a essas despesas. As instituições presentes neste momento no Conselho, nomeadamente as IPSS, não conseguem dar resposta, portanto, a esse apoio social, às necessidades existentes no Conselho? No meu entender, não dão resposta. Porque se dessem resposta, e sendo que têm dados de que há famílias a precisar de ajuda para se alimentarem, já tinham feito projetos que fossem mais além, que não se deixasse chegar as coisas a esse ponto, porque se a pessoa não tem dinheiro para comprar um iogurte para dar ao filho, já tem que se passar ali situações mais graves em que não está a conseguir sequer pagar a renda de casa, nem de luz. Tem que haver aí uma intervenção rápida e que temos que ajustar, conhecendo particularmente as necessidades de cada família. Cristina, eu tenho que lhe fazer e ser muito categórica nesta pergunta que lhe vou fazer. Há fome em Mourão? Há fome em Mourão. Há pessoas, com que eu já falei por diversas vezes, que me dizem chorando que não têm dinheiro para comprar comida para os filhos e têm receio que lhes tirem os filhos, porque em vez de ser dada uma solução ajustada à medida da pessoa... Esses casos já estão a acontecer em Mourão? Esses casos já estão a acontecer em Mourão e tem muitas pessoas... De lhes serem retirados, portanto, filhos a famílias, crianças a famílias, aliás. Serem retirados concretamente não posso explicar, mas que haja essa ameaça, sim. E a pessoa tem medo de dizer as dificuldades que tem quando vai às instituições, porque tem esse receio, porque não lhe são mostradas medidas de ajuda. Já agora, não sei, por isso pergunto, qual é a taxa de desemprego de Mourão? Muito grande. Portanto, estamos a falar em percentagem. Praticamente a autarquia dá trabalho a menos de 200 pessoas, 180 e qualquer... Portanto, Mourão tem muito mais habitantes, terá pelo menos 800 ou 900 pessoas a residir. Significa, se a Câmara dá emprego praticamente 200, como estarão as outras pessoas? E as outras todas não têm possibilidades, não são pessoas que tenham emprego em outros setores? Há muitas pessoas em Mourão neste momento que optam por conseguem emprego em Évora ou em Reguengos, mas há outro grande problema que nós temos que dar resposta. Há pessoas que até conseguem arranjar um emprego em Évora, em Reguengos, fora do concelho, mas as que têm filhos mais pequenos têm um grande problema, não têm creche, não têm onde deixar os filhos, e isso torna-se um problema também. Portanto, a criação de uma creche é também uma medida urgente e que nós temos que implementar. Cristina, queremos também, sim. A nível educativo, e já que estou a falar da creche, também criar um centro de apoio educativo, em que as crianças possam ter acesso a outro tipo de atividades que sirvam como um suporte de educação e escolar. Portanto, criar um centro de apoio educativo em que se integrem tanto crianças como jovens como adultos.
Vou dar um exemplo. Crianças, por exemplo, podem ter ateliês de várias coisas, música, por aí. Os jovens, por exemplo, podem ter orientação vocacional ou apoio ao estudo. Os mais idosos, por exemplo, podem ter aulas de informática, podem aprender pintura, escultura, portanto, ter uma variedade de escolhas que permita também à comunidade estar envolvida. Cristina Candeias, estamos mesmo na reta final do nosso tempo regulamentado para esta entrevista. Aliás, ainda já falámos da situação financeira, fomos falando ao longo da nossa conversa e falamos, não sei se já falámos, não falámos, falamos nos 10 milhões de dívida da autarquia, e embora neste último mandato, portanto, tenha havido uma redução dessa dívida, o que é que vai fazer com esta dívida e como é que vai arranjar o dinheiro, assim, de uma forma geral, nos projetos que aqui apresentou, para executar e para, de facto, comatar essas dificuldades que, segundo nos relata, são muitas no concelho? O problema da dívida não é também a dívida em si, mas o mais grave não é isso, é ter sido criado dívida sem se ter criado nada e sem se ter criado qualquer tipo de estrutura que permita agora dar algum suporte às famílias. A dívida está feita sem que nada tenha sido criado em Mourão. Então temos que conseguir, apesar da dívida, fazer coisas em Mourão. Temos que optar por aquilo que já temos, por aquilo que podemos acrescentar, por aquilo que podemos fazer sem recorrer a grandes investimentos financeiros. E quando pensa cortar em alguma coisa que esteja neste momento a ser executado, medidas que estejam a ser executadas com as quais não concorde e que terá que fazer para arranjar receita, tenha que cortar? A única coisa que vamos cortar, vamos dar o exemplo nós, políticos, e não vamos nomear qualquer tipo de assessores ou mais encargos políticos, como é o caso da Câmara de Mourão, que tem 2 vereadores a tempo inteiro, tem assessor de gabinete. Se vier a ser Presidente de Câmara, não necessita de nada disso? Não necessitamos. Cristina Candeias agora vai olhar ali para a Câmara, olho no olho aos mouranenses, e vai dizer porque é que devem votar em si, no dia 1 de outubro. Eu quero dizer ao povo de Mourão que estou a candidatar-me pelo povo de Mourão, porque acredito em Mourão e porque acredito que as pessoas que vivem em Mourão merecem uma vida melhor. Quero dizer-vos que estou aqui convosco e que, se for escolhida por vocês, irei fazer o meu melhor para que tenhamos condições de vida em Mourão. Cristina, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário. Muito mais certamente havia para dizer. Terá certamente em debate no próximo mês de setembro a oportunidade de confrontar e ser confrontada, com certeza também com os seus colegas candidatos à Câmara de Mourão, para as suas medidas e ouvir, enfim, pôr e contrapor aquilo que são as ideias e as medidas de cada um. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, obrigada e boa tarde.